Estamos de volta com o debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Você acompanha também o debate ao vivo pelo canal de TV Band News, pela rádio Band News FM 99.3, também no aplicativo Band Rádios, na internet pela página da Band RS, além de bastidores em tempo real no Facebook e pelo Twitter, @BandRS, com a hashtag Debate na Band. Vamos às regras do segundo bloco. Neste bloco, os candidatos respondem a questionamentos feitos por moradores de Porto Alegre, após uma ampla campanha nos veículos da Band. As perguntas foram gravadas em vídeo e enviadas por telespectadores, ouvintes e leitores. Cada um terá 2 minutos para responder. Pela ordem definida previamente, quem começa respondendo é o candidato Raul Ponte. Vamos à pergunta do nosso telespectador. Oi, boa noite. A minha pergunta para os candidatos é sobre a segurança. Muitos dos candidatos estão usando a Guarda Municipal como bode expiatório para salvar ou trazer segurança à nossa cidade de Porto Alegre. Como vocês pretendem fazer isso, sabendo que existe um contingente de 600 guardas e desse contingente 20% possui armamento? Candidato Raul Ponte, 2 minutos para a resposta. Agradeço a pergunta, que não é só desse cidadão que perguntou, é de muitos porto-alegrenses que estão preocupadíssimos com o problema da segurança. Porto Alegre vive uma violência que não conhecia, mas isso tem razões, e eu quero até ilustrar com números, com dados, a minha afirmação anterior. Só na Brigada Militar, este governo do PMDB, do Sartori, que está no Estado, e os partidos que o apoiam, foram responsáveis por mais de 3.200 brigadianos do ano passado para este ano que perderam a sua atividade, a sua efetividade, ou porque saíram da brigada ou porque se aposentaram. Na Polícia Civil foram mais de 700, ou seja, quase 4.000 homens e mulheres da brigada e da Polícia Civil abandonaram o serviço público. Ora, é evidente que esta crise está instalada. Já disse que na Guarda Municipal é possível, e nós vamos fazer, imediatamente assumindo a Prefeitura, nós vamos contratar os 250 guardas municipais que têm vaga e que têm também concurso já feito. Basta, por exemplo, tirarmos 300 dos mais de 1.000 CCs que o governo mantém, que este governo atual, do Fortunati, do Melo, mantém na Prefeitura. Então, há saída, há como enfrentar isso. Mas eu insisto também que nós vamos atender, principalmente nas regiões de Porto Alegre, com equipamentos públicos. São creches, são escolas, são áreas de lazer, de recreação, de esporte, para que a nossa juventude tenha uma oportunidade melhor do que está tendo hoje e não vá para a delinquência. Obrigado, candidato. O questionamento agora vai para o candidato Maurício de Zedric. Vamos à pergunta. Olá, meu nome é Paulo Pérez e a minha pergunta é: quais as melhorias que possam ser trazidas para os postos de saúde municipais dentro dos bairros? Obrigado, um abraço. Candidato Maurício, 2 minutos. Vou fazer uma saudação aqui ao Paulo, trazer esse tema tão importante, tão caro para o porto-alegrense. Saúde de Porto Alegre, ela sempre vai ser uma prioridade de todos que pretendem governar a cidade. Ela precisa ter atenção e cada vez mais qualificar o atendimento no posto de saúde ou na unidade de saúde, que é o local mais perto da comunidade para o relacionamento entre o paciente e a prefeitura. E nós pretendemos, no nosso plano de governo, que também é um plano de ação, qualificar, primeiro, o acolhimento das pessoas. Elas têm que ir lá ao posto e encontrar resolutividade. O médico que entenda, que diagnostique, que ofereça o encaminhamento, quando for necessário, a consulta especializada ou o simples tratamento, como muitas vezes acaba acontecendo. A infraestrutura é outra exigência. Nós temos postos que precisam uma qualificação infraestrutural, desde a sala de espera até as salas de procedimento. E fazer com que cada vez mais, dentro da nossa proposta, nós tenhamos um melhor atendimento nas localidades da nossa de Grande Porto Alegre, fazendo com que o horário do posto de saúde possa ser ampliado para as 8 horas e alguns, inclusive, para as 22 horas.
Essa preocupação é uma preocupação que nós trouxemos, porque muitos avanços foram feitos. Foi na gestão do PTB, com cargos técnicos à frente da Secretaria da Saúde, que grandes avanços foram materializados. O aumento das equipes de saúde, por exemplo, de 64 para 211. Eu vejo muitos candidatos colocando isso, mas essa é uma obra do PTB, uma ação e uma dedicação dos nossos secretários, que investiram na qualificação e na saúde da família. Trabalhar com prevenção e resolver isso na comunidade. Esse é um compromisso que eu trago no nosso plano de ação, fazendo que, inclusive, alguns postos possam ter a qualificação para receber coleta de material. E os exames necessários para consultas especializadas possam ser imediatamente destinados através do sistema de gerenciamento de consultas, outra obra do PTB na gestão da Secretaria da Saúde. Quero fazer cada vez mais uma Porto Alegre melhor para todos. Obrigado, candidato. A terceira pergunta enviada pelos nossos telespectadores vai para a candidata Luciana Genro. Vamos ver a pergunta. Olá, eu sou Victor Arruda, sou cidadão recifense e porto-alegrense e quero perguntar o seguinte: que esta cidade, Porto Alegre, carece de espetáculos culturais gratuitos. Outras metrópoles como São Paulo, Rio, Salvador, Recife promovem essas atividades várias vezes ao ano, trazendo bem-estar, cultura, lazer, especialmente aos mais pobres e ao mesmo tempo valorizando os artistas locais. E eu quero saber do seu candidato se no seu plano de governo tem algum projeto semelhante. Candidata Luciana, 2 minutos. Porto Alegre tem uma comunidade cultural super ativa e criativa, mas sem nenhum incentivo. Os espaços culturais da cidade estão abandonados. Em 2015, a cultura teve o pior orçamento desde a sua criação, desde a criação da Secretaria da Cultura em Porto Alegre. E cultura é fundamental como política pública, principalmente para a juventude e principalmente também para ajudar a combater a violência. Eu quero incentivar os artistas dos bairros populares, os artistas que estão lá esquecidos, lá nos bairros mais longínquos da nossa cidade e que não têm oportunidades, como o artista do hip hop. Também precisamos incentivar o teatro, a capoeira, a música, fazendo editais do FUNPROARTE específicos para os artistas dos locais mais pobres da nossa cidade, para que eles também tenham essa oportunidade. Nós precisamos aumentar o orçamento da cultura, que deve chegar no mínimo a 1,5% do orçamento total da cidade, porque isso ajuda também a combater a violência. Quando nós vemos os assaltos nos ônibus, no transporte coletivo em Porto Alegre, nós sabemos que grande parte são assaltos cometidos por jovens que não têm ainda antecedentes criminais. E nós precisamos resgatar essa juventude, impedir que ela chegue no crime. A prevenção da violência é fundamental para diminuir a insegurança na cidade. E a cultura é um elemento fundamental nessa prevenção. Então, o nosso programa de governo, que foi construído com muita seriedade, meu e do meu vice Pedro Ruas, apresenta propostas de cultura que são transversais em todas as secretarias, na Secretaria de Educação, na Secretaria do Esporte, valorizando a cultura popular, ocupando os espaços públicos da cidade e fazendo também uma cidade mais segura. Obrigado, candidata. Vamos à próxima pergunta. Quem responderá é o candidato Sebastião Melo. Vamos a ela. Olá, me chamo Vanderlei, moro na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre. Gostaria de perguntar aos futuros candidatos a prefeito de Porto Alegre: até quando nós vamos, trabalhadores, aguentar o transporte coletivo de Porto Alegre? Nos prometeram ônibus novos com ar-condicionado, mas continuam as mesmas condições precárias. A passagem subiu e subiu muito. Até quando nós vamos aguentar esse transporte que é muito ruim de Porto Alegre? Com vocês. Candidato Sebastião Melo, 2 minutos. Vanderlei, muito obrigado pela pergunta, porque mobilidade urbana é talvez um dos grandes temas de todas as cidades brasileiras e do mundo. Acho que temos que contextualizar. Primeiro, nós fizemos, o nosso governo foi que fez a licitação do ônibus em Porto Alegre, pela primeira vez na história. Tinha linhas de ônibus que tinha 7% de ar-condicionado, nós agora começamos com 25%. A Carris tem mais de 50% de ar-condicionado. Ora, nós estamos implantando, evidentemente, a licitação. E a licitação tem vários avanços. O GPS, o ar-condicionado, que cada carro que vai se renovando da frota é o novo ar-condicionado, a questão dos conselhos dos usuários, menos passageiros nos ônibus.
Agora, eu diria que o seguinte, nós temos desafios para o futuro. O desafio para o futuro é implantar o BRT. Eu quero ser o prefeito de implantar os BRTs na Bento Gonçalves, na Protásio Alves, na Padre Cacique, que são ônibus que carregam 150 pessoas, corredores exclusivos, sinaleiras inteligentes e que vai dar mais segurança para o passageiro. Agora, também uma cidade precisa ter mais aplicativos, que não desfaça a frota de táxi, que tem esse casamento importante. Eu também quero ser o prefeito da integração da região metropolitana do bilhete único, porque hoje isso não existe, parcialmente. Isso é muito importante para a vida do trabalhador, porque tem muita gente que trabalha em Canoas, São Leopoldo, Viamão e vice-versa é a mesma coisa. Então, nós queremos, na próxima gestão, também implementar o bilhete único. E também terminar o estudo do catamarã para a Zona Sul, que é um outro tipo de transporte importante na cidade. E as nossas ciclovias. Nós tínhamos 0 há pouco tempo atrás, hoje temos 40 quilômetros, vamos chegar a 50 no final do ano, e o próximo governo tem que ter mais ciclovias na cidade, porque ciclovia também é sustentabilidade. A última pergunta deste bloco é para o candidato Nelson Marquesan Júnior. Vamos a ela. Pergunto aos senhores, o que vocês pretendem fazer uma vez que a base da sociedade é a educação e a nossa educação está sucateada e nós precisamos que esses jovens recebam melhor qualidade na educação? O que vocês pretendem fazer para valorizar o professor, melhorando o seu salário? Candidato Marquesan, 2 minutos para a resposta. Luiz, muito obrigado pela pergunta, porque esta questão de educação é muito importante para mim. Do 0 aos 6 anos, nossas pessoas desenvolvem 70% das nossas sinapses cerebrais. Se nós não dermos igualdade, estímulos, se nós não cuidarmos das nossas crianças, não adianta falar de igualdade depois na faculdade ou na atividade laboral. Temos que dar igualdade para todos enquanto crianças. E, infelizmente, aqui em Porto Alegre, o nosso ensino, em 2011, ficou abaixo das metas do Ministério da Educação. Em 2013, não só ficou abaixo, como ficou mais longe das metas. E hoje saiu o resultado do IDEB. As nossas crianças em Porto Alegre ficaram, de novo, abaixo da aprendizagem e pioraram em relação a 2013 e a 2011. Então, nós precisamos cuidar dos professores, dos sindicatos, dos partidos, do secretário de Educação, mas mais do que isso, o foco da prefeitura tem que ser na criança. E aí nós temos que dialogar com os professores, nós temos sim que de alguma forma ter um padrão de ensinar esse conteúdo, temos que ter um padrão de passar o conteúdo e um padrão de conteúdo, e temos que ter avaliações periódicas que os pais fiquem sabendo. Não adianta chegar no final do semestre ou no final do ano e perceber, nossas crianças mais um ano não aprenderam o que deveriam aprender. A transparência é o foco, é a ferramenta para que a gente tenha uma participação da sociedade e para que a gente possa ser avaliado no que está bom e do que não está bom também, e buscar ajuda na sociedade para melhorar. Criança é prioridade no nosso governo. Obrigado, candidato. Termina aqui o segundo bloco do debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Depois do intervalo, o confronto de ideias é direto entre os postulantes ao Paço Municipal. Você acompanha também o debate ao vivo para todo o país pelo Band News TV, pela Rádio Band News FM 99.3, também no aplicativo Band Rádios, na internet pela página da Band RS, além de bastidores em tempo real no Facebook e pelo Twitter, @BandRS, com a hashtag Debate na Band. Eleições 2016 na Band. Olho no seu candidato, olho no voto.